Oi galera, no início de abril, nesse ano de 2021, uma cooperação de pesquisa internacional mostrou que uma mosca, que é considerada uma praga na agricultura, possuía um gene de uma planta em seu genoma. Essa foi a primeira vez que a ciência registrou a transferência de informação genética de uma planta para um inseto. Mas é realmente possível que diferentes espécies troquem material genético? Como foi que isso aconteceu? Isso pode ser útil de alguma forma na produção de alimentos? Fiquem de boas, que hoje vamos ver esse curioso caso de troca de material genético entre uma planta e um inseto. Bora lá! Olá, unicientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em biotecnologia, e no vídeo de hoje vamos ver como foi que os cientistas descobriram que uma espécie de mosca possui o gene de uma planta no seu material genético, e ver como esse conhecimento pode ser útil na agricultura. Mas antes de falar sobre essa descoberta incrível, não esqueçam de se inscrever se ainda não forem inscritos e ativar o sininho para receber todas as notificações aqui no canal do YouTube. Também nos sigam no Instagram e em todas as redes sociais para não perder o conteúdo científico que trazemos aqui toda semana para vocês. Valeu mesmo! Para começar a entender essa descoberta científica, vamos ver qual foi o tipo de mosca estudado. Ela é da espécie Bemisia tabaci, que é conhecida popularmente como mosca branca. Apesar de ter a mesma aparência, essa espécie possui 30 tipos diferentes de mosca que são presentes em praticamente todos os locais do mundo. Alguns desses tipos são considerados pragas, já que conseguem se procriar em alta quantidade. Dessa forma, elas podem comprometer a produção de alimentos, já que a principal fonte de energia dessas moscas vem das plantas. E de fato, elas conseguem se alimentar com mais de 600 espécies de plantas, o que mostra uma alta capacidade de adaptação desse inseto. Essas moscas brancas afetam o crescimento das plantas através de 3 formas diferentes. A primeira é pelo próprio uso das folhas e caule como alimento. A segunda é através da transmissão de vírus que causam doenças em plantas. Esse ponto vai ser bem importante para entendermos a transferência de genes mais adiante no vídeo. E o terceiro é pela secreção de um líquido rico em açúcar nas folhas, o que aumenta as chances de crescimento de fungos e bactérias na planta. Porém, mesmo sofrendo com diversos insetos, as plantas possuem diferentes formas de sobreviver e lutar contra todos esses tipos de ataque. Um dos mecanismos para tentar conter essas pragas é pela produção de uma classe de moléculas chamada de glicosídeos fenólicos, que podemos ver um exemplo de estrutura química aqui em vermelho. Esses compostos são produzidos por inúmeras plantas como mecanismo de defesa e atuam como uma espécie de toxina contra inúmeros insetos. Porém, para evitar que elas tenham algum tipo de ação prejudicial na planta, essas toxinas são inativadas com a adição de uma molécula na sua estrutura e estocadas temporariamente na planta. Depois, quando for necessário, é só retirar essa parte e ativar a toxina novamente. Mas no processo de inativação desses compostos tóxicos, a planta utiliza uma enzima principal, chamada de PMA-T1. O gene que dá origem a essa enzima é presente em diversas espécies de planta, e mais raramente possui homólogos em alguns fungos e bactérias. E é justamente aqui que foi feita a primeira grande descoberta do trabalho. Um grupo de pesquisadores de uma cooperação internacional entre China, Estados Unidos, Bélgica e Suíça estava estudando a genética da mosca branca e acabaram encontrando uma variante do gene PMA-T1 no genoma da mosca. O grupo fez diversas análises genéticas e confirmou que nenhum outro inseto conhecido possui qualquer gene similar a esse, indicando que, de fato, ele veio mesmo de alguma planta. Na genética, chamamos esse evento de transferência horizontal de genes. Isso porque quando uma árvore de evolução é desenhada, a troca de material genético não segue uma forma linear ou vertical, como estamos acostumados, mas sim horizontal, o que acaba ligando duas espécies que a princípio não têm relação uma com a outra, como é o caso dessa mosca branca com as plantas. Esse tipo de troca de informações genéticas acontece bastante na natureza, principalmente em bactérias, onde diferentes espécies podem trocar genes uma com a outra para adquirir resistência a antibióticos ou outras características de sobrevivência. Porém, esse trabalho que estamos vendo hoje mostra a primeira vez que a ciência documenta uma transferência genética de planta para inseto. E a explicação de como isso ocorreu ainda não é muito clara, mas já possuímos algumas pistas. Lembram dos vírus que a mosca carrega? Pois é, eles podem ter sido o caminho que os genes pegaram para sair da planta e chegar na mosca. No caso, um dos inúmeros vírus de plantas carregado pelo inseto pode ter infectado uma planta e, por acidente, se misturado com seu material genético. Assim, depois que outra mosca se alimenta dessa mesma planta, o vírus, que dessa vez carrega alguns genes dela, pode ter infectado o inseto. E por acaso, o gene da PMA-T1 pode ter saído do vírus e se incorporado no genoma da mosca ao longo do tempo. Com esse mecanismo, parece que a natureza também tem sua própria maneira de gerar organismos geneticamente modificados. É importante ressaltar que todo esse processo é extremamente raro de acontecer
E não por acaso, isso é resultado de dezenas de milhões de anos de interação entre essa espécie de mosca, os vírus e as plantas. E além disso, a informação genética tem que ser útil para quem recebe, para que possa ser incorporada. No caso, as moscas brancas receberam um benefício direto com esse gene, já que agora elas são capazes de inativar toxinas produzidas por diversas plantas e se reproduzir ainda mais. Porém, como vocês podem ter percebido, esse ganho de capacidade desses insetos não é muito interessante quando pensamos na agricultura e produção de alimentos. Então, como podemos utilizar esse conhecimento ao nosso favor? A resposta vem desse mesmo trabalho, onde os pesquisadores utilizaram um método chamado de interferência por RNA, que podemos ver com mais detalhes em outro vídeo. Mas basicamente, essa técnica utiliza uma molécula pequena de RNA, chamada de RNAi, para reduzir a expressão de um gene. Então, o que eles fizeram foi criar tomates geneticamente modificados em laboratório para carregar um RNAi contra a enzima que protege a mosca. Assim, quando as moscas se alimentam desses tomates, elas também ingerem esse RNAi, que de fato foi capaz de diminuir a resistência contra as toxinas. Como podemos ver no gráfico, a ingestão dos tomates contendo RNAi, mostrado em amarelo, aumentou a mortalidade das moscas para mais de 60%, enquanto o grupo controle, que se alimentou com o tomate normal, mostrado em verde, teve praticamente a metade da mortalidade. Além disso, a ingestão desse RNAi também diminuiu a capacidade das fêmeas em colocar ovos. Como podemos ver, o número de ovos colocados por dia foi reduzido para 4, enquanto elas normalmente poderiam colocar cerca de 6 ovos por dia. Dessa forma, o trabalho fez uma descoberta bastante interessante para a genética, e de quebra, também mostrou que esse conhecimento pode ser útil na criação de plantas melhoradas que sejam resistentes a novas pragas. Esperamos que o conhecimento sobre a genética dos alimentos continue avançando e nos ajudando a superar os obstáculos da agricultura. Então, pessoal, foi realmente impressionante ver que genes podem ser passados de plantas para insetos. Mesmo que seja um evento bastante raro, ele é bem importante para entender como as diferentes espécies do ambiente se relacionam. E além disso, esse conhecimento pode ser muito útil para desenvolver tecnologias que ajudem a superar os possíveis problemas na produção de alimentos. Se vocês acharam essa descoberta tão incrível quanto eu, já se inscrevam no canal e nos sigam em todas as redes. Não se esqueçam de compartilhar e ativar o sininho de notificações. Assim vocês não vão perder os principais avanços da ciência que trazemos aqui de forma simplificada para vocês toda semana. Agradeço de verdade. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.